Como é que vocês estão? Espero aí que vocês estejam bem e prestem atenção nessa notícia que eu trago para vocês aqui nessa live, tá? É um assunto muito sério, tá? É um assunto muito sério e vocês precisam prestar atenção. É simplesmente, tá? Uma bomba no colo dos aposentados. Vocês já estão sabendo dessa notícia? Que ex-presidente do Banco Central defende congelar, ele simplesmente defende congelar o salário mínimo por 6 anos. Vocês já estão sabendo aí dessa bomba? Já deixa registrado aqui nos comentários se vocês já estão sabendo dessa bomba, tá? Bomba no colo dos aposentados. Ex-presidente do Banco Central defende congelar o salário mínimo por 6 anos. Olha, vou colocar um vídeo aqui para vocês, um áudio, tá? Para vocês escutarem, tá certo? Elizabeth tá por aqui. E quero que vocês deixem registrado também aqui agora nos comentários sobre o fechamento da folha. E aí, já fechou a sua folha de pagamento? Quero que vocês deixem registrado aqui agora se já fechou a sua folha de pagamento, tá? Se ainda não fechou, fica tranquilo, tá? Que vai fechar, tá certo? Mas eu quero saber aqui de quem que já fechou. Beleza? A Rosana, a minha já fechou. Arlete, Deus te abençoe sempre. Amém, minha lindona. Raquel por aqui também, Pedro Pano, Rosana, Elizabeth, tá? Sejam aí. Mariano, já fechou a sua, Mariano? Sejam aí todos muito bem-vindos e vai registrando aí se a sua folha de pagamento já fechou. Beleza? Um outro assunto aqui, pessoal, outro assunto importantíssimo aqui no canal Cida Macedo para vocês. Vocês estão sabendo sobre o congelamento do salário mínimo por 6 anos? Achei um absurdo. Tem que tirar do governo e não do povo. Pois é. Vou colocar aqui para vocês escutarem, tá? Prestem atenção aqui agora, nessas informações que eu vou trazer aqui para vocês. Aqui, ó. Olha só, pessoal. Esse congelamento trouxe... Vou colocar para vocês ouvirem. Se o áudio estiver bom, tá? Você já deixa aqui, ó, registrado. Reajuste do salário mínimo só pela inflação. É necessário para baixar juros, diz Armínio Fraga. Vamos ouvir aqui. Deixa eu aumentar aqui. E conforme vocês estiverem ouvindo, só me fala se o áudio está bom, tá? Vai deixando o meu like, tá? E esse congelamento trouxe muita repercussão, ficou entre as notas mais lidas aqui do UOL nesse final de semana. Eu até estou recebendo até agora muitas mensagens falando sobre isso. O Robson Padilha, por exemplo, assim, pedir para congelar o salário mínimo por 6 anos é o mesmo que pedir para o presidente chutar uma criança em público. É um suicídio político, disse ele aqui, ó. As mensagens são muito fortes relacionadas a essa fala do Armínio Fraga. Inclusive, a gente tem uma reportagem também na nossa página falando de pessoas que participaram desse evento lá nos Estados Unidos, criticando também essa fala de Armínio Fraga. Não sei se a gente consegue abrir essa reportagem falando justamente sobre as pessoas que estão participando desse evento lá nos Estados Unidos e falando que isso não é uma medida positiva
nessa tentativa de você reduzir a desigualdade social. As vencedoras do Prêmio Social nesse evento com o Armínio criticaram esse congelamento. Palestrantes, inclusive teve uma empreendedora de impacto social, disse que isso é uma loucura. A Cornélia Rodrigues, que disse que o país deveria pensar em outras saídas para resolver o problema de contas públicas. Ela tem projetos para beneficiamento ali social no Brasil, e ela disse que essa fala de Armínio Fraga não contribui para reduzir a desigualdade no país. Muitas repercussões pelas redes sociais sobre essa fala. Aí a Raquel, inclusive, foi conversar com ele, né, Raquel, para entender um pouco mais qual foi o objetivo dessa fala, juntos, o que ele quis dizer com isso. É sério. Fabíola, eu falei com o Armínio hoje cedinho, porque as questões não são tão simples, né? O Brasil tem um problema grave, que é a vinculação das despesas da Previdência ao salário mínimo. Toda vez que o salário mínimo sobe acima da inflação, as despesas da Previdência, nós são os nossos gastos com os aposentados, que consomem uma boa parte do dinheiro que o Brasil arrecada, sobem junto. O ministro Fernando Haddad e a ministra Simone Tebet já tentaram levantar essa discussão da desvinculação dos gastos do salário mínimo com a Previdência algumas vezes e não conseguiram. O Brasil é um país que gasta muito dinheiro com a Previdência. O que o Armínio estava propondo, e sim, é uma discussão politicamente muito, muito difícil, é o seguinte: ele propôs uma redução de 3 pontos percentuais no gasto, 3 pontos percentuais do PIB no gasto do Brasil, através de 2 mecanismos. O primeiro seria esse reajuste do salário mínimo apenas pela inflação. Então, você reajusta todos os anos só pela inflação, não concede o reajuste real. Então, é um aumento real do mínimo. Você vai apenas só corrigindo a inflação durante 6 anos. Isso daria 1 ponto de economia de gasto do PIB. E você corta em benefícios tributários, que são essas benesses que o governo dá para vários setores que fazem lobby lá em Brasília, 2 pontos percentuais de gastos do PIB. Segundo ele, isso é muito necessário hoje para o Banco Central parar de subir os juros, o que está encarecendo o crédito em toda a economia brasileira. O Estado de São Paulo hoje, o Estadão, traz uma matéria que mostra que o Brasil está pagando para rolar a sua dívida a inflação mais 7%. Então, nós estamos gastando muito dinheiro para rolar a nossa dívida. Esse nível de pagamento de dívida nós só atingimos no auge da crise do governo Dilma, onde o Brasil realmente estava assim com a economia em frangalhos. Isso significa uma desconfiança muito grande do investidor em relação à economia brasileira, e o gasto público é uma ferramenta muito importante disso. O chamado congelamento do mínimo, que na verdade é você reajustar apenas pela inflação, é uma medida politicamente muito difícil. Isso já aconteceu no Brasil no governo Jair Bolsonaro. O governo Lula e o governo Bolsonaro tiveram maneiras muito diferentes de lidar com o mínimo. O governo Lula sempre usou o mínimo, os reajustes reais do mínimo, com a política de distribuição de renda. Conforme você vai reajustando o mínimo acima da inflação, você tem um efeito de redução de desigualdade. O governo Bolsonaro fazia esses ajustes apenas pela inflação, como uma maneira de fazer uma reforma indireta dos gastos da Previdência. O mais correto, na minha avaliação, seria o Brasil encarar de frente o problema dos gastos. E aí partir não para essas reformas que você não reajustar o mínimo, é quase que uma reforma que você faz sem autorização do Congresso, sem enfrentar o embate. Seria partir para uma reforma séria. Você faz uma reforma administrativa, você faz uma nova reforma da Previdência, você parte para uma taxação de dividendos, mas aí cadê vontade política do governo e cadê vontade do Congresso? O ministro Fernando Haddad está aí com uma proposta para poder taxar os dividendos, e logo o PP, o partido do senador Ciro Nogueira e de Arthur Lira, já veio com uma contraproposta que esvaziou completamente a proposta do Haddad. Ô Josias, é muito curioso que a gente ficou ouvindo aqui a repercussão e o termômetro na nossa audiência
justamente no nosso chat aqui, o pessoal reclamando. Falou assim, é muito fácil para o Armínio Fraga falar, né? Congela o mínimo. Como é que fica na minha casa? Como é que fica na casa ali de quem realmente vive com um mínimo, que vive com 2 salários mínimos, que é quase nada para você sobreviver no Brasil? Como é que você analisa, a Raquel trouxe toda essa questão técnica que tem que ser entendida, compreendida, né, em relação à questão do salário mínimo? Politicamente é algo difícil. Como é que você vê a história do mínimo e ele ser congelado como uma forma de você conter gastos e também tentar segurar os juros? Esse problema da crise fiscal, que é eterna no Brasil, Fabiola, é sempre analisado pelo lado mais fácil. O próprio Armínio diz, mais fácil seria congelar o salário mínimo. Ocorre que esse problema ele não será resolvido se não for enfrentado pelo lado mais difícil. Qual é o lado mais difícil? Agora mesmo, o governo no ano passado enviou para o Congresso um pacote para ajustar as contas, no curto prazo ali, tentando fechar as contas do ano, e atingiu os brasileiros mais pobres. O pacote atingiu basicamente as políticas públicas destinadas a brasileiros pobres. Salvaram-se da tesoura, como sempre ocorre no Brasil, a oligarquia política e a plutocracia empresarial. Agora, a mesma coisa, o Armínio estava ali em ambiente acadêmico, né? Um debate acadêmico, podia ter enfrentado a coisa da forma mais correta, né? É preciso lembrar sempre, Fabiola, que há no Brasil os chamados gastos tributários, que são mimos previdenciários, isenções fiscais, todos os favores que o Estado concede à plutocracia empresarial no país. Isso soma 520 bilhões por ano. Em algum momento, o Estado brasileiro, entendido como o Estado, o Congresso, o Executivo, o Judiciário também, em algum momento vão ter que enfrentar esse problema. Porque no Brasil criam-se os privilégios, depois esses privilégios se eternizam, viram religiões, e atacá-los é como atacar um dogma. Então ninguém fala, ninguém toca nesse assunto, ninguém aprofunda o debate. Esse é um ponto que precisa ser discutido. Antes de discutir essa questão dos mimos tributários e fiscais, falar em congelamento do salário mínimo é quase não é nem ofensa, isso é uma coisa inaceitável, né? Do ponto de vista técnico, numa roda de economistas, vai lá. Agora, num debate acadêmico, uma pessoa com o preparo do Armínio Fraga, levantar essa questão como uma questão isolada e falar das outras coisas de forma ligeira, sem um aprofundamento adequado, né? É preciso ver quem é que se beneficia no Brasil, quem é que está mamando nos cofres do Estado. E não é o brasileiro mais pobre. Muita gente está mamando, né, gente? Isso é preciso, em algum momento, alguém vai ter que travar esse debate a sério. Nós já falamos aqui, Fabiola, sempre que vem um economista e que esse assunto é colocado em discussão, eu fico incomodado com a forma como o debate se trava, né? E ninguém ousa falar disso daqui, ou ninguém aprofunda o debate sobre o que é essencial. Que é isso aqui, vamos falar, olha, quem é que está ganhando de fato? Quem é que está sendo favorecido pelo Estado sem prestar contas, sem dizer que tipo de benefício para a sociedade resultou determinada isenção fiscal, determinada isenção tributária. Então, enquanto não se fizer esse debate a sério, Fabiola, falar em congelamento é inaceitável até, é uma coisa descabida. Congelar salário mínimo a altura dessa. Ô Josias, o pessoal tá aqui. Obrigada, Josias, você salvou minha alma. Faço as minhas palavras do Josias, uma palavra com coerência. Poxa, Armínio Fraga, é brincadeira isso que você está falando? O Chico falando aqui, ó, o Lima. Outras pessoas falando assim, e será que perguntaram para ele sobre a taxação dos ricos? Será que esse não seria um caminho? Aí o Ronaldo Moreira diz, queria ver ele viver com um salário mínimo por 6 anos.
Coloca lá, vive com salário mínimo por 6 anos congelado. Tá aí as reclamações. Aí tem a Silvana também, ó. Esse senhor deveria propor pagar dívida pública de acordo com o percentual investido em educação, indústria, emprego. E essa imprensa é omissa, não rebate, aceita a fala do Armínio Fraga. As pessoas estão muito críticas, Raquel, todo mundo muito indignado com a fala do Fraga, viu? Só queria levantar um ponto, gente. Sempre surge essa pergunta da taxação dos ricos, porque realmente o sistema no Brasil é muito injusto. Rico não paga imposto. Agora tem essa tentativa do ministro Fernando Haddad de passar a taxar os dividendos. Ele está com um projeto de lei que logo veio uma contrapartida, um outro projeto no Congresso que esvazia completamente o projeto dele. Convido a vocês a lerem uma coluna recente que eu escrevi sobre isso, falando como que o Congresso esvazia o projeto que o Haddad colocou e que poupa os milionários. Está lá na nossa página do UOL. Agora, as coisas não são comparáveis. O momento em que você conseguir taxar os ricos, ou via taxação de dividendos, ou via taxação de grandes fortunas, sim, você vai melhorar a taxação da desigualdade no Brasil e você vai ter um nível de arrecadação. Mas isso não se compara com o gasto de previdência. O gasto de previdência no Brasil, nós estamos falando de bilhões e bilhões de reais. Então, é um problema imenso. E o fato do gasto com a Previdência ser atrelado ao salário mínimo, esta é a raiz do problema. Praticamente em diversos países do mundo isso não acontece. E aí alguém vai falar, mas aí então você quer jogar a conta nos aposentados. O problema é que a conta não fecha. Se você vai reajustando o salário mínimo acima da inflação e continua com a previdência vinculada, com o tamanho de despesa que a gente tem de previdência em relação ao que a gente produz, em relação ao que a gente arrecada, a conta não fecha. O Brasil acabou de fazer uma reforma da previdência, é recente, foi no finalzinho do governo Jair Bolsonaro, se não me engano, e já está precisando de outra. Então, nós estamos falando de montantes e valores muito diferentes. A taxação dos super ricos, ela é totalmente meritória, válida, precisa passar e precisa fazer pressão sobre o Congresso brasileiro para que ela seja aprovada, porque é muito difícil eles aprovarem porque eles não querem taxar eles mesmos. Só que nós vamos falar na arrecadação de alguns bilhões de reais. Quando a gente fala do impacto do mínimo em cima das contas da Previdência, nós estamos falando de muitos e muitos e muitos bilhões de reais. Tá aí, é preciso entender como fecha as contas, né, Josias? Mas como explicar isso a quem ganha o salário mínimo? Essa que é a dificuldade que a Raquel está trazendo, né? Como fechar as contas? Como dar certo isso? Será que é pelo salário mínimo? É só isso? Não é só isso, é um conjunto de ações e medidas, né? É preciso com cautela e também pensar no Brasil como um todo, né, Josias? Exatamente, Fabiola. Sobre essa questão fiscal, aconteceu agora, no final de semana, só para dar um exemplo de como essas coisas são tratadas no Brasil, né? Havia um julgamento virtual, estava correndo no Supremo Tribunal Federal. O julgamento virtual é aquele em que os ministros do Supremo colocam os seus votos num sistema eletrônico, longe das câmeras da TV Justiça. E ali, nesse julgamento, travado ali no escurinho do plenário virtual, nesse final de semana foi concluído o julgamento. O Supremo decidiu retirar das receitas obtidas pelo Judiciário o cálculo dos limites que são impostos pelo arcabouço fiscal a todos os poderes. Então, você tem limites para os gastos, esses limites são definidos pelas regras fiscais que foram aprovadas pelo Congresso Nacional. O Judiciário simplesmente decidiu retirar as suas receitas dessa conta. Então, ele pode... e nós estamos falando aí de alguma coisa em torno de 2, 3 bilhões de reais, que no contexto do orçamento da União é um grão de areia, mas serve para exemplificar a forma como as pessoas encaram o ajuste fiscal, as contas públicas. O Judiciário simplesmente entendeu que deveria dar um drible na regra fiscal.
Então, o dinheiro que os tribunais arrecadam com emolumentos, custas processuais e outros tipos de serviço, essa verba, que, como disse, pela conta do Ministério da Fazenda, chega a 3 bilhões de reais. Simplesmente eles vão gastar como bem entenderem. Não importa que o governo que o Estado brasileiro esteja sob situação de emergência fiscal, que seja necessário cortar gastos, simplesmente eles resolveram. Não, esse dinheiro é nosso, ninguém tasca e não está sujeito a nenhum tipo de limitação fiscal. Então, num ambiente assim, como é que você pode falar em congelar salário mínimo? Estamos falando do judiciário. Cotidianamente, Fabíola, nós estamos citando aqui os penduricalhos que fazem com que magistrados recebam mais de 100 mil reais, alguns estão recebendo mais de 1 milhão de reais. 1 milhão de reais em contra-cheques mensais, benefícios que eles se autoconcedem. E há ministros no Supremo Tribunal Federal que têm nos seus gabinetes juízes auxiliares que recebem 3, 4 vezes mais do que eles próprios. Então, tem um teto na administração pública, o teto é o salário do ministro do Supremo, que hoje é de 46 mil, tem juiz trabalhando no Supremo recebendo 3, 4 vezes mais esse valor, e o Supremo acabou de decidir que naquilo que, nas suas receitas próprias ali, o que ele arrecada, o Estado não bota a mão. Então, num ambiente assim, falar em congelar salário mínimo, Fabíola, é uma excrescência até. Como neurologista... Gente, então, o que acontece, né? É revoltante, simplesmente revoltante, porque reajustar o salário mínimo só por inflação, né? E congelar aí por 6 meses, 6 meses, seria bom, 6 anos, né? E aí muita gente me perguntando aqui, mas peraí, né? Se querem congelar o salário mínimo, deveria também congelar o preço dos alimentos, né? Deveria congelar o preço da gasolina, deveria congelar o preço do combustível, do diesel. Na verdade, deveria congelar e até diminuir o salário dos pilantra, que são os políticos, né? Mas é sempre o aposentado e o pensionista se dando mal. Sempre nas costas dos aposentados. Então, eu quero que vocês deixem registrado aqui nos comentários qual que é aí a sua opinião sobre esse tal congelamento do salário mínimo por 6 anos. A opinião de vocês vale muito e eu quero agradecer desde já. Eu vou finalizar a live, senão vai ficar muito longa, tá? Mas eu quero que vocês deixem aqui registrado. E a Luzinete, gente, a folha só vai virar dia 17, tá? Eu discordo de você, porque já tem aposentados e pensionistas com a folha fechada, tá bom? Então já começou sim o fechamento da folha a partir de hoje, não é no dia 17. Dia 17 também vai fechar, mas já começou hoje, beleza? Pessoal, essa foi a live de hoje. Claro que eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, capricha no meu like, se inscreva no canal, compartilhe essas informações, tamo juntos. Meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até a próxima live. Tchau, tchau.